Marcelo, tem que usar aqui? Se puder. Tá ligado? Vai ter Bom, boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso. Hoje a gente vai falar de TVP e depois de punção. Punção é um pouco difícil de falar sem ser na prática. Então, a gente vai ter uma ideia inicial aqui e depois a gente vai ter a aula prática que todo mundo vai treinar a punção mesmo, tá bom? E aí acho que dá para entender algumas coisas. Então, aqui a gente vai ver as indicações, ultrassom de punção, point of care. A anatomia que a gente precisa reconhecer na hora que a gente está fazendo ultrassom. A técnica e um pouquinho de estudo sobre a acurácia. Então, em relação às indicações, geralmente a gente vai pesquisar, então, nos pacientes que a gente tem suspeita de TVP, obviamente, e também como um screening naqueles pacientes com insuficiência respiratória ou choque de etiologia esclarecer. Então, pesquisar TVP como um diagnóstico indireto de TEP faz parte desse screening. Em relação à anatomia, para a gente relembrar, então aqui na região femoral, abaixo do ligamento inguinal, a gente vai ter a artéria e veia femoral comum, um pouquinho mais para baixo, e a gente vai ver essas etapas no ultrassom. A gente vai ter a entrada da safena na femoral, descendo um pouquinho mais, a gente encontra a bifurcação da artéria, e descendo um pouquinho mais, a bifurcação da veia em femoral superficial e profunda, e a superficial a gente chama hoje em dia só de veia femoral, né? É ela que vai descer lá para a perna, e depois irá apoplítea. Esses vasos seguem até mergulhar aqui no canal dos adutores. E na região poplítea, a gente também vai ter a artéria e a veia poplíteas, e a veia poplítea mais para baixo se bifurca ou trifurca nas tibiais e fibular. Geralmente, no ultrassom, a gente vê a veia mais superficial do que a artéria. E aí a técnica. Então, para fazer o ultrassom de TVP, a gente usa o probe linear, que é o probe de alta frequência, no preset vascular, e a gente vai fazer a compressão das veias a 90 graus. Então, o nosso exame, point of care, se baseia só na compressibilidade dos vasos, não é o exame que o radiologista faz. A gente começa lá em cima, no canal dos adutores, na região femoral, e vai descendo e pressionando os vasos 90 graus a cada 1 centímetro. E o que a gente quer ver é a compressibilidade total dos vasos. A gente vai seguir os vasos até mais ou menos aqui o terço distal da perna, que é onde os vasos mergulham e ficam mais difíceis de ver. E depois a gente passa para a região poplítea. Na poplítea, a gente pode fazer o exame tanto com o paciente com a perna abduzida assim, ou se o paciente for colaborativo e dobrar a perna também pode ser, ou se ele estiver sentadinho na beirada da cama. E aqui, então, é o que a gente quer ver, o que a gente precisa reconhecer, todas as etapas. Então, a gente tem aqui a femoral comum, então lá em cima, e aí eu preciso encontrar uma artéria e uma veia. E nesse sítio, a gente faz a compressão, 90 graus, e vê o vaso colabar completamente. Com isso, eu consigo dizer que não tem trombo dentro desse vaso. Não necessariamente a gente vai encontrar um trombo hiperecogênico dentro do vaso. O fato dele não colabar me faz pensar que tem um trombo, e os trombos mais agudos, eles não são hipoecogênicos, então a gente geralmente não vai enxergar, a gente só vai ver um vaso que não fecha completamente. Tudo bem? Depois a gente vai descer um pouquinho mais o probe na entrada da safena, e aí a gente vai ver essa imagem de Mickey. Então a gente vai ter a veia, a artéria e a safena entrando aqui na veia, que é essa segunda imagem aqui que a gente precisa encontrar. E a gente precisa procurar se tem compressibilidade completa tanto da veia femoral quanto da safena. Tá bom? Descendo um pouquinho mais, a gente vai ter, então, veia femoral comum, e as artérias geralmente bifurcam um pouquinho antes. Então, a gente vai ter 2 artérias e uma veia. E aí a gente vê a veia colabando completamente de novo, a artéria, com a força que a gente aplica, não costuma colabar. E aí, mais para baixo, a veia femoral também vai se bifurcar. E essa é a próxima imagem que a gente vai encontrar. Então, eu vejo
as duas veias, superficial e profunda, colabando. E esse vídeo aqui tem uma coisa interessante, que é essa imagem aqui. Então, às vezes, a gente encontra esse tipo de imagem e confunde isso com um vaso com trombo dentro. Isso aqui, provavelmente, é um linfonodo. Como é que a gente faz para diferenciar um linfonodo de um vaso com trombo? Então, quando a gente... O ultrassom é um exame dinâmico, né? Então, quando a gente corre o probe para cima e para baixo, você vai ver que isso daqui não é uma estrutura tubular que continua, ela é uma estrutura oval, então ele acaba. Então, assim, você consegue facilmente diferenciar. Além de ser uma estrutura mais superficial, né? Aqui, descendo mais um pouquinho, a gente vai ter agora a veia e a artéria femoral superficiais, né? E a gente vai acompanhando elas e a cada 1 centímetro comprimindo 90 graus até a gente não conseguir mais encontrar, que geralmente aqui nesse terço mais distal. Tudo bem? Então, o exame que a gente faz a beira-leito é só a compressibilidade do vaso. Essa compressibilidade precisa ser a 90 graus, porque se a gente for imaginar, o ultrassom ele enxerga o que está embaixo dele. Se eu estiver fazendo uma força meio para baixo, mas com o ultrassom apontado, por exemplo, para cima ou para baixo, tanto faz, eu não vou estar comprimindo no mesmo ângulo de 90 graus que eu estou enxergando. Então, você pode estar comprimindo o vaso e enxergar além de onde você está comprimindo. E aí você não vai ver o vaso ser comprimido e vai ser um falso positivo. Tá bom? E aí a gente vai para a região poplítea, que é a mesma coisa. Então, a gente vai lá no cavo poplíteo, posicionando o paciente da melhor maneira que, no caso, for o mais adequado que você achar. E aí, comprime também 90 graus. A gente vai subir alguns centímetros em direção à região do fêmur e depois descer alguns centímetros fazendo essa compressibilidade. Descer até quando você vê a veia bifurcar ou trifurcar. A partir desse momento, já são vasos distais, que a gente não vai procurar TVP, porque é questionável se a gente vai anticoagular e valorizar. Então, chegou ali, bifurcou, pronto, não quero mais saber. Acabou o meu exame, tá bom? E aí, o trombo a gente vai enxergar dessa maneira. Então, a gente comprime e a gente não vê a veia colabando. Não necessariamente inteira trombosada, mas às vezes uma partezinha dela colaba e dentro você vê que tem uma parte que não colaba. Isso também é indicativo de trombo. Quando o trombo é mais antigo, a gente começa a ver ele mais branquinho, mas, de novo, não necessariamente. Tem um monte de estudo comparando a acurácia. E uma coisa importante é que o exame ele é baseado em 2 regiões, mas não são 2 pontos. Então, você fazer uma compressibilidade na femoral e uma na poplítea, a sensibilidade é muito pequena, porque você deixou de avaliar uma grande região. Então, tem vários estudos pequenos, com várias técnicas diferentes. Tem alguns aqui que usaram esses 2 pontos, mas essas 2 regiões, mas comparando vários pontos de compressibilidade e mostrando que tem uma boa sensibilidade e principalmente uma boa especificidade do exame. Então, só para vocês conhecerem. Então, por exemplo, esse daqui é um estudo que pegou pacientes que estavam na UTI com suspeita de TEV. Eles eram submetidos a esse ultrassom de compressibilidade e também faziam ultrassom pelo radiologista como padrão ouro. E aí, encontrou esses valores de sensibilidade e especificidade. Nesse outro, também, pacientes que estavam com suspeita de TVP, se não me engano, era na emergência, e aí eles eram submetidos também a ultrassom de compressibilidade e com o padrão ouro, ultrassom feito pelo radiologista. Tinha uma heterogeneidade na experiência, então tinham pessoas que não tinham experiência, que estavam aprendendo, e pessoas que tinham mais experiência com ultrassom também nesse grupo desse estudo, e também encontrou uma sensibilidade em torno de 86% e uma especificidade de 93%. E, por fim, esse outro aqui, que também é um estudo com pacientes no PS com suspeita de TVP, também era o mesmo esquema, compressibilidade e ultrassom vascular pelo radiologista, e também encontrou um valor razoável de sensibilidade e especificidade. Então, a ideia é que a gente pode usar a ultrassom de compressibilidade para fazer uma triagem. Aqui, dependendo do caso, a gente já vai começar a anticoagular o paciente, se achar que é compatível com o quadro, mas acho que ainda é válido a gente fazer a ultrassom pelo radiologista para deixar documentado, né? Mesmo tendo certeza, é bom deixar documentado em prontuário, porque isso ainda não é uma coisa tão conhecida, né? Em relação aos falsos positivos, então, o que a gente viu? O que pode ser um falso positivo? A gente confundir vaso superficial com vaso profundo.
a gente confunde linfonodo com vaso trombosado, a gente viu lá uma imagem que parece um vaso com trombo, por exemplo, cisto sinovial com vaso que não consegue comprimir, e a compressão inadequada, principalmente, né? Então, lembrar que o probe tem que estar enxergando a mesma coisa que ele está comprimindo, e isso tem que ser 90 graus com o vaso. Às vezes, paciente mais obeso é mais difícil fazer isso. Tá bom? Essa é a parte de TVP. Tudo bem? Não, pode falar. Vai na femoral, até você não conseguir entender mais? Porque tem estudo que sugere, se você avaliar até depois que a femoral bifurca e vira superficial, você comprimir nesse ponto um pouquinho abaixo, já está adequada a avaliação. Mas tem outros lugares que você vai ver que sugerem fazer a compressibilidade até onde você conseguir. Eu acho que assim a gente aumenta a sensibilidade, né? Porque às vezes você chegou aqui na bifurcação, beleza. Mas se você for seguindo o vaso, você consegue enxergar ele por um bom trajeto ainda. E aí dá para avaliar uma extensão maior e ficar mais sensível à sua avaliação, né? Então, até onde você conseguir, geralmente até mais ou menos o terço distal aqui, é onde o vaso mergulha e você não consegue mais enxergar. Tá bom? Ai, e agora? TVP. E agora a gente vai ver punção. Acho que está compartilhando a tela. Então, punção guiada por ultrassom. Então, a gente vai ver um pouquinho de evidência e depois a técnica. E aí, na prática, vocês vão treinar melhor essa técnica e talvez entender melhor algumas coisas do que estão aqui na apresentação. Então, bom, quando a gente faz a punção guiada por ultrassom, a vantagem é que a punção é feita sob visualização direta, então é um menor número de tentativas, o procedimento costuma ser mais rápido, mais seguro, com menos complicações, né? Acho que todo mundo está acostumado a usar ultrassom aqui para punção. Gabriel também? Vai lá, né? Vocês? Sim. Tá bom. Bom, eu trouxe pouca coisa de evidência. Eu achei legalzinho esse estudo aqui, que é um estudo randomizado com residentes que tinham pouca experiência com ultrassom. E aí, eles avaliaram a punção de femoral e de jugular, nesse estudo, de 3 jeitos. Então, eles recebiam um treinamento sobre a punção com ultrassom, treinavam lá uns 2, 3 pacientes, e aí eles eram randomizados, os pacientes, para fazer a punção guiada por anatomia, ou guiada por ultrassom estático. Então, você vai lá, olha a anatomia, marca mais ou menos aqui, beleza, e faz a punção sem ultrassom. E guiada por ultrassom mesmo, de técnica dinâmica, que era a punção como a gente está acostumado a fazer, né? E aí, nos 2 sítios, né, teve um sucesso maior com a punção guiada, que eu achei interessante. E aí, claro, uma menor taxa de complicação com a punção guiada por ultrassom. E aí, quando comparava a complicação mecânica do grupo guiado por anatomia com o bizu com ultrassom, a taxa de complicação era igual, o P não era significativo. Menor número de hematoma, função arterial dentro das complicações mecânicas, né? Um menor número de tentativas com a técnica dinâmica e mais rápido também a punção. Em relação à colonização, à contaminação, existe uma suspeita, nos estudos eles avaliam, se você usar ultrassom para fazer a punção, aumenta a infecção, pensando que você tem que fazer encapar ultrassom, tem um negócio a mais ali no campo, e não tem maior número de infecção, né? E aí tem essa meta-análise que comparou para os sítios, são 2, né? Jugular e na outra subclave femoral, o uso do ultrassom. E aí a principal coisa que eles avaliaram era o número de complicações mecânicas, né? E para jugular existe uma boa evidência dos estudos favorecendo o uso de ultrassom que diminui muito o risco de complicação mecânica. São estudos heterogêneos, tem estudo que é com técnica estática, técnica dinâmica, mas ainda assim
teve esse resultado. Além disso, também existe um menor número de tentativas usando ultrassom para jugular, uma maior taxa de sucesso na primeira tentativa e o acesso é mais rápido. Já para a subclávia, para o risco total de complicação mecânica, não conseguiu achar um grande benefício, uma grande evidência de benefício, mas existe uma tendência a favorecer o ultrassom. Ainda assim, dentro das complicações mecânicas, tem um menor número de punção arterial e de hematoma, usando ultrassom na subclávia, mas vocês vão ver na prática, ou já viram, que pegar o acesso com ultrassom na subclávia e no maxilar é bem mais difícil. Então, acho que por isso que a gente tem esse resultado aqui, né? Além disso, tem diferença no número de tentativas e no tempo para conseguir, e de sucesso na primeira tentativa, porque é uma técnica mais difícil mesmo, a curva de aprendizado é maior. E para a femoral, também não conseguiu mostrar menor número de complicação mecânica, nem número de punção arterial, que eu achei estranho isso, né? Hematoma, acho que é principalmente hematoma e punção arterial, né? É porque esse estudo ele chamou de complicação mecânica, ele juntou várias coisas. Mas na femoral não tem muita coisa, né? Que a gente consegue estragar. Talvez até por isso que tenha um benefício menor, né? Bexiga? Mas ainda assim, o maior número de sucesso na primeira tentativa, né? Que faz sentido. Bom, e aí a técnica? O fato é que a gente vai usar ultrassom para guiar nossas punções. E a técnica, então, o que a gente precisa fazer? Então, antes de tudo, a primeira coisa é posicionar o ultrassom de uma maneira que ele fique sempre na sua frente, seja aqui no pé do paciente, seja de um dos lados da cama, mas que a sua posição fique confortável e quando você olha para frente, você enxerga o que você está puncionando. Nunca deixa do lado, para você ficar todo torto, desconfortável, que vai ser muito ruim o procedimento. A gente vai usar o probe linear, que a gente já conheceu, de alta frequência, que tem uma boa resolução para imagem superficial. E o probe mark, que é a marquinha do probe, então, por convenção, quando a gente está falando de ultrassom, geralmente a gente deixa ele para a direita ou para a cabeça. No caso da punção, deixa ele do lado do probe mark do ultrassom, porque aí vai ficar intuitivo. O que tiver para a direita do probe mark, está da direita da tela, e aí você vai saber para onde você tem que guiar a sua agulha, tá bom? E a gente vai checar os vasos. Então, se o paciente acabou de chegar ou não, dá uma olhada nos vasos, vê a anatomia. Às vezes ele não tem uma jugular, ou tem uma que é menor, outra maior. Dá para escolher qual é o melhor vaso. Se ele já teve acesso ou dialítico, às vezes ele pode ter um trombo ali. Então, checa as opções que você tem para puncionar e escolhe a melhor. E para diferenciar os vasos, a artéria da veia, o que a gente pode usar? Compressibilidade. Então, com uma força... a gente consegue comprimir a veia e geralmente não consegue colabar uma artéria. Então, que a gente já viu na outra aula, compressibilidade. E a gente pode lançar a mão do Doppler. Então, o Doppler, não a cor, mas o fluxo, a gente consegue identificar fluxo de veia e fluxo de artéria. Quando a gente está apontando o probe, tudo que se aproxima do probe no Doppler fica vermelho, e tudo que se afasta fica azul. Então, depende de para que lado você está apontando o probe, para o coração ou longe do coração, a corzinha vai mudar, o vermelho e o azul. Mas o fluxo, você vai conseguir identificar se é fluxo de veia ou de artéria. E aí, se tiver um trombo ali, a gente vai ver que o vaso não é compressível e a gente vai passar para outro sítio. E aí, comprime toda a extensão do vaso que você conseguir. Que às vezes ali no ponto que você encostou o ultrassom não tem trombo, mas mais para baixo tem. E aí você vai ter que procurar outro sítio. E aquelas veias muito redondas, muito grandes, também desconfia. Às vezes, olha para baixo para ver se não tem um trombo, uma estenose, alguma coisa, tá bom? E claro, antes de começar, checar a presença de lung sliding, se a gente for passar um central em cima, para saber como é o pulmão daquele paciente antes, para depois não tomar um susto. Caso ele já não tenha lung slide por algum motivo. Em relação à técnica, a gente tem essas nomenclaturas. Então, tem transversal, longitudinal e oblíquo. Isso diz respeito a como a gente está visualizando o vaso. Então, a gente pode cortar o vaso na transversal, na longitudinal
Existe a técnica de deixar o probe obliquamente, tipo 45 graus em cima do vaso, para fazer uma punção de um outro jeito, que não é o primeiro que a gente vai aprender. Então, primeiro a gente vai se acostumar com essas duas primeiras. In plane e out of plane significa como que a agulha está em relação ao feixe de ultrassom. Então, a gente pode deixar o vaso na longitudinal, o probe também na longitudinal, e a gente vai enxergar a agulha durante toda a punção no plano do ultrassom. Lembrando que o ultrassom, ele aqui é como se fosse uma lanterna que sai um feixe de 1 milímetro daqui. Então, tudo que está dentro desse 1 milímetro do meio, ele enxerga. O que está fora, para o lado, na diagonal, ele não vai enxergar. E fora do plano, que geralmente é a punção que a gente faz na transversal do vaso, em que a gente só enxerga a agulha no corte transversal dela. Então, a gente só enxerga um pontinho branco. E qualquer pedaço da agulha que a gente cortar é um pontinho branco na tela. Então, se eu cortar a ponta ou o meio da agulha, é um pontinho branco na tela, tá bom? Isso é importante da gente treinar na hora que for funcionar, para você não confundir qualquer pontinho branco com a ponta. Então, você tem que ter certeza que é aquela ponta. E como que você faz para ver se é aquela ponta? Isso, movimento ultrassom. Bascula ele ou anda para frente, para trás, dependendo ali do que você precisar fazer de movimento, e checa se ela some. Se ela sumir, olhando adiante da agulha, é porque é a ponta. Se não, você está olhando o corpo da agulha achando que é a ponta, então continua procurando. Muito bem. Então, a gente tem essa técnica que é a longitudinal no plano, em que a gente visualiza a agulha durante toda a punção. Tem a vantagem de ter um menor risco de você transfixar o vaso, porque você vê e para antes de transfixar. Eu, particularmente, acho essa a técnica mais difícil de fazer, principalmente no paciente, né? Às vezes, quando a gente for treinar lá no Phantom, não é tão difícil assim, mas no paciente é mais difícil, porque a gente precisa estar exatamente alinhado com o meio do ultrassom na mesma direção. E tem a técnica transversal fora do plano, que acho que é a mais fácil da gente aprender e fazer no começo. Então, ela tem a vantagem de você visualizar as estruturas adjacentes que estão em relação com o vaso e fugir dessas estruturas. A gente já falou, a gente só visualiza a ponta da agulha. Então, esse é um potencial risco aí. Tem que aprender a visualizar a ponta direitinho. E é de mais fácil aprendizado. E aí, nessa técnica, a gente vai treinar isso no Phantom, vai ser mais fácil de entender. Primeiro, sempre deixa o vaso de interesse no meio da tela. Então, e o meio da tela corresponde ao meio do probe, que tem aquela setinha bem no meio. Depois, a partir do momento que a gente entrou na pele, a gente volta o ultrassom e vem encontrar a ponta. E aí, vou saber que é a ponta porque eu olho para frente e ela some. E aí, aqui, né, nessa técnica, o que a gente vai fazer? A gente vai bascular ou andar com o probe um pouquinho para frente, sumiu a ponta, que é essa figurinha C, aí eu consigo trazer minha agulha um pouquinho para frente. E aí eu checo, é a ponta, beleza. E assim a gente vai caminhando até fazer a punção do vaso, ok? O mais importante é nunca perder a ponta de vista. Uma coisa importante de treinar no Phantom e sempre testar no paciente é ver se o vaso está no mesmo plano que você está deslizando o ultrassom. Então, conforme a gente for puncionando, a gente vai bascular o ultrassom, vai olhar mais para frente ou vai andar, dependendo da profundidade mesmo. E aí, a gente tem que testar se o vaso, se ele está correndo exatamente na mesma direção, porque senão acontece isso. Então, a gente pegou aqui, coloquei o vaso no meio da tela, bonitinho. Quando eu andei com o meu probe para frente, o vaso foi para o lado, porque ele não está correndo nessa mesma direção. Então, você sempre precisa ter o vaso correndo na mesma direção para não ficar um alvo que sempre muda de lugar e você nunca vai conseguir chegar nele. Então, aí, pronto. Quando você corre, ele continua no mesmo lugar. Bom, então, imaginando que a gente fez a punção, a próxima coisa que a gente vai fazer é passar o fio guia. E aí, sempre checa o fio guia depois da punção e antes de dilatar. Então, a gente precisa ver o fio guia entrando e prosseguindo dentro do vaso. Dá para fazer isso na transversal. E na longitudinal dá para ver bem bonitinho que ele continua dentro da parede do vaso. Sempre checa, porque ele pode estar correndo aqui superficial, ou pode ter transfixado, está correndo aqui fora do vaso,
ou até mesmo transfixou, entrou na artéria e está correndo dentro da artéria. Então, antes de passar o dilatador, sempre checa o guia. E aí dá também para checar o catéter dentro do vaso. Então, passei o guia, dilatei, passei o catéter, chequei o catéter. Depois que a gente terminou o procedimento e já fez curativo, tudo, a gente também checa com ultrassom os outros vasos, no caso da gente ter passado o catéter em cima, né, na jugular ou na subclave. Então, passei, faz de conta aqui nessa jugular. Checa nessa e checa nas subclaves, para você ter certeza que o catéter não foi parar ou na subclave ou na jugular do outro lado. Isso é um jeito de checar. Oi? No ultrassom não, mas já vi ele fazer um colarzinho. E depois do procedimento, a gente checou o long slide antes e checa depois para ver se ele continua presente. Se ele era presente. Se não, a gente procura o lung point, tendo certeza que ele já tinha long slide ontem, e vamos drenar o pneumotórax. É isso. Alguma dúvida da punção? Pode falar. Esse negócio que você falou, quando você percorre o vaso, a sua veia sai do centro do coração. Isso. Uhum. Aí, tipo, no momento que você corrigir, você mudando onde você bota o probe, né? É. Se você botar naquele mesmo sentido, sei lá, direção que você fala, se colocar assim, ele tá assim, esse Uhum. trabalho. Daí agora a veia saiu, você tem que talvez angular ele um pouquinho. Exatamente. Então, tô correndo para cá e o vaso tá vindo para cá, ele vai sair do meu campo. Então, você tem que descobrir como que ele corre. Aqui, às vezes, é um pedacinho tão curto que a gente tem que é mais difícil de acontecer. Mas quando, por exemplo, periférico, você não sabe onde está correndo aquela veia. E aí fica aquele alvo que você anda, ele foi para lá. Aí você anda, aí você tem que alinhar primeiro. Então, tem que descobrir onde que ele corre para você correr em cima dele, né? Aqui é um pouco mais difícil disso acontecer, porque é um espaço menor que a gente tem. Mais alguma coisa? Faz também que a gente faz da perna, né? De TVP? Não, geralmente a gente só avalia a poplítea. Quando ela começa a bifurcar ou trifurcar, a gente termina a nossa avaliação. Porque se tiver uma trombose distal, a gente não vai anticoagular, a gente não vai valorizar. Então, no POCUS, a gente termina ali. Lógico, o radiologista vai fazer de tudo, mas para a gente isso não tem grande interesse, porque a gente não vai tratar, entendeu? Geralmente. Uhum. Alguém já comparou a técnica do triângulo isósceles com essa de acompanhar a ponta da agulha? Você diz da anatomia? Não, sim. De, tipo assim, de fazer o triângulo isósceles. Putz, eu não sei se alguém já comparou. Não sei te dizer. Não pesquisei. Mas a técnica do triângulo, você deixa de ver a ponta, né? Porque você calcula lá uma distância até o meio do vaso. Então aquela distância, se você entrar 45 graus, você vai cair no meio do vaso. Só que é muito difícil você saber o que é, sei lá, 1,5 cm, 2 centímetros, sei lá que distância. E o que são 45 graus, sabe? Tipo, ninguém tem uma régua, um transferidor para saber. Então, você vai numa falsa segurança de que você tá a 45 graus a tantos centímetros e não enxerga a ponta. Então, acho que esse é muito risco, a gente não usa, sabe? Porque o que importa na punção é você ver a ponta da agulha. Entendeu? Você até pode calcular tantos graus e não sei o quê, mas aí você acompanha a ponta, de qualquer jeito, sabe? Mesmo se você for escolher um ponto com essa técnica do triângulo. Tem um... Não, a gente nem tem, né? Só em serviço... Sim. Ela tem algumas distâncias, né, que permitem você usar, fazer a punção com aquilo. Mais alguma coisa? Então é isso. Obrigada. Agora eu tenho que desligar aqui.